Gente, nós vamos começar antihipertensivos, tá? Então, nós vamos começar hoje falando de diuréticos. Diuréticos, né, são fármacos que a gente usa muito, né, em terapia isolada ou associada, né, a outros fármacos. E no nosso dia a dia, são três classes que a gente mais se utiliza. O diurético de alça, os diuréticos tiazídicos e os diuréticos poupadores de potássio. Os de alça, né, como o próprio nome diz, ele age na alça de Henle, né, lá no rim, e o foco dele, o alvo dele é uma bombinha, né, que faz a reabsorção de sódio, de potássio e de cloro. Tá? Então, essa bombinha pega tudo que está dentro da alça, né? Quer dizer, tudo não, grande parte, e joga de volta para o sangue. Normalmente, essa bomba, ela faz a reabsorção de aproximadamente 30% de todo o sódio que está dentro da alça, volta para o sangue. Então, é uma porcentagem considerável, né? Os diuréticos de alça, eles agem aí, nessa bomba, na porção ascendente da alça de Henle. E bloqueando, então, essa bomba, você acaba, né, segurando dentro da alça para ser excretado aproximadamente, então, 30% a mais de sódio. Só que junto com esse sódio, vai o quê? Vai o potássio. Também. O potássio também vai embora. E bloqueia também a reabsorção de cloro, alterando o gradiente e dificultando a reabsorção de cálcio. Então, você acaba também perdendo um pouco de cálcio. Ok? Então, o diurético de alça, você perde o sódio, você perde o potássio, você perde também o cálcio. Ok? Muito bem. Em termos de potência diurética, ele é muito bom, né? Porque segura 30% a mais de sódio dentro da alça, você vai ter uma secreção de água muito maior para diluir aquele sódio e vai excretar esse excesso de sódio com água, né? Então, isso é que vai dar o efeito diurético. Os diuréticos de alça, o mais utilizado, né, o comum, isso vocês vão ver muito na clínica, a furosemida. A furosemida é um diurético que é bastante utilizado em urgências, em emergências. Como tratamento de hipertensão, tá? Ela hoje é questionada, muito questionada, mas já se usou muito. Mas ela ainda é usada em caso de insuficiência cardíaca, né? Onde você precisa também perder volume rápido, né? Então a gente usa muito ela ainda. Mas no tratamento antihipertensivo crônico, tá? É questionável, tá? E ela tem uma meia-vida curta, né? Em torno de 6 horas, o que não favorece a utilização clínica dela, né? Porque você tem que fazer várias tomadas ao dia.
Bom, quando se usa a furosemida, né, de forma mais crônica, né, mais persistente, você precisa se tomar o cuidado na reposição de potássio, né, porque você acaba perdendo muito potássio. Ao bloquear aquela bomba de sódio, lembra, ela também faz a reabsorção de potássio, então você acaba perdendo esse potássio. Então precisa fazer a reposição dele. Ok? Tudo bem, gente? Bom, os diuréticos de alça, né, em termos, vamos supor, em mulheres pós-menopausa, você pode ter uma preocupação em razão da perda de cálcio, né? Então, precisa tomar um certo cuidado, uma certa atenção, onde você precisará fazer a reposição de cálcio. Amém. Tá? Mas só nesses casos. Ok? Muito bem. A furosemida, que é o carro-chefe desse grupo, né, você faz a administração dela, ela está no sangue, né, e ela vai ser secretada por canais ou por túbulos, que a gente chama túbulos de ácidos orgânicos, e vai para a luz, né, dos túbulos, aonde ela vai bloquear as bombas. Só que tem um detalhe aí. O ácido úrico que está no nosso sangue, ele também é secretado por esses canais, esses túbulos de ácidos orgânicos. Então, ocorre uma competição entre o ácido úrico e a furosemida. E vence quem está em maior concentração. Então, a furosemida ela vai estar em maior concentração, ela acaba passando e o ácido úrico acaba ficando na circulação. Aí, então, o uso frequente desses fármacos pode mexer com a dose, né, com a concentração de ácido úrico no sangue. Em pacientes normais, menos preocupante, mas naquele paciente que já tem um ácido úrico alto, aquele paciente que já tem uma gota, né? Então aí é preocupante, precisa prestar mais atenção nesses pacientes. Tudo bem, gente? Tudo certo por enquanto? Muito bem. Mais um pouquinho à frente da alça de Henle, no túbulo contorcido distal, nós temos lá uma outra bomba, né, que faz a reabsorção também de sódio. Só que essa bomba, ela faz aí a reabsorção de 8 a 10% do sódio que está presente dentro da alça, dentro do túbulo. Tá? 8, 10%. Então, em termos, tá, como eu diria, de potência, né, esse diurético ele é um pouco menos potente do que a furosemida. É menos potente. Ok? Muito bem. Só que quando nós analisamos
o efeito diurético desses fármacos, até da própria furosemida, com esses fármacos que bloqueiam essa bomba no túbulo contorcido distal, que é o caso dos tiazídicos. Tiazídicos, tá? É a classe dos diuréticos que bloqueiam essas bombas no canal distal, o túbulo contorcido distal. Quando nós vemos o efeito diurético desses fármacos e o efeito antihipertensivo, não dá para a gente associar muito bem. O efeito antihipertensivo desses fármacos é muito superior, tá, ao efeito diurético. Explicando melhor. O efeito diurético que esse fármaco promove não justifica a queda da pressão. Não sei se vocês me entenderam agora. Ele tem, certo, um efeito diurético. Só que a diurese que ele provoca não justifica a pressão cair tanto. Tudo bem? Entenderam isso? Então, a partir disso, que começaram a estudar, a pesquisar, e aí, então, foi percebido o quê? Foi percebido que esses fármacos têm atividade antihipertensiva não somente pelo efeito diurético que eles provocam, mas tem mais alguma coisa por trás que leva ao efeito antihipertensivo. Ok? E aí começaram a pesquisar. Uma coisa importante que todos eles fazem é aumentar as prostaglandinas. O diurético, ele aumenta as prostaglandinas. E aí ele gera uma vasodilatação, principalmente renal. Principalmente renal. Tá? Então, os diuréticos, pelo aumento de IPG, aí você acaba contribuindo tanto para o efeito diurético, quanto para o efeito antihipertensivo, né? Tanto que os anti-inflamatórios, quando você usa um FINE, o FINE, ele atrapalha, ele bloqueia a ação dos diuréticos. Isso por quê? Porque bloqueia as prostaglandinas. Ok? Então, não se deve usar FINE quando você está usando diurético. Beleza? Muito bem. No caso dos tiazídicos, que bloqueiam aí a bomba lá no tubo contorcido distal, e essa bomba é responsável somente por 8 a 10% de reabsorção do sódio, esses fármacos, eles têm também outras atividades antihipertensivas. Há estudo que diz, né, e que acreditam que os diuréticos tiazídicos, além de aumentarem as prostaglandinas, eles também têm uma ação vasodilatadora direta sobre os vasos. Então, que ele também age diretamente sobre os vasos, provocando vasodilatação.
E, além disso, os diuréticos, principalmente os tiazídicos, eles diminuem a ação de substâncias vasoconstrictoras que estão presentes no nosso sangue. Essa diminuição da ação vasoconstrictoras de substâncias presentes no sangue, como adrenalina, noradrenalina, angiotensina, né? Então, isso daí também contribui muito para a ação antihipertensiva. Então, somando-se esses efeitos ao efeito diurético, é que você acaba tendo aí um bom efeito antihipertensivo. Tudo bem, gente? Beleza? Bom. Esses fármacos, os tiazídicos, o comum aí, né, o carro-chefe dessa classe é a hidroclorotiazida. Eles também, gente, podem promover ou provocar o aumento de ácido úrico, tá? Então, precisa também ser visto aqueles pacientes, né, que têm já um ácido úrico mais alto, aquele paciente que já tem gota, né? Esses pacientes precisam tomar outras providências, né, ao utilizar esses diuréticos. Ok? Muito bem. Esses fármacos, os tiazídicos, não precisa se preocupar com a reposição de potássio. Não precisa. E por que não? Porque ele não bloqueia a reabsorção. Você pode perder algum potássio, tá? Por desequilíbrio iônico e tal, mas é muito pouco, né? E aí, uma simples a reposição alimentar, né? A banana, alguma fruta tal, você consegue repor. Ok? Então, não tem essa necessidade. Beleza? Muito bem. Os diuréticos, tá? E os tiazídicos, que a gente mais usa hoje, né? Tem alguns trabalhos, gente, que mostram que eles levam a uma resistência à insulina, tá? Levam a uma resistência à insulina. E essa resistência à insulina vai favorecer, tá, o aumento de colesterol, de algumas gorduras. Então, o uso crônico desses diuréticos poderá gerar o aumento de colesterol e suas frações. Então, quem usa esses diuréticos de forma crônica precisa, né, sempre estar fazendo, né, exames bioquímicos, né, o controle com o seu médico, com o seu cardiologista, sobre o colesterol, diabetes, né, e entre outros itens. Mas isso daí precisa ser controlado, porque não adianta nada você usar o medicamento para controlar a hipertensão e acabar aumentando outras coisas que acabam perdendo aí a proteção cardíaca, né? Então, isso aí é prejudicial. Precisa tomar um certo cuidado com isso. Tudo bem, gente? Até aí, alguma pergunta, alguma dúvida?
Professor, você tinha falado ácido úrico, deixa eu ver, o de alça, tiazídicos, e qual era o terceiro? O terceiro é que eu vou falar ainda. Os poupadores de potássio. Ok? A gente vai falar agora deles. Professor? Era isso? Oi. Pode repetir só essa parte do uso crônico do tiazídicos? Os tiazídicos, uso crônico, tá. É quando se usa de forma crônica os tiazídicos, né? E esse é muito comum se usar, tá? A gente usa bastante eles. A hidroclorotiazida, né, por exemplo. Ele pode promover, além do aumento do ácido úrico, né, que é uma coisa, né? Ele leva a uma resistência à insulina. Então, a resistência à insulina quer dizer que a insulina não consegue agir adequadamente nos seus receptores. E isso daí você passa a ter o quê? Um aumento de glicose no seu sangue, né? Então pode vir a ter aí uma hiperglicemia. E leva também a um aumento de colesterol, de gorduras, no seu sangue. Certo? Então, quem faz uso crônico dos tiazídicos precisa, né? Dependendo da idade, o médico fala, você tem que fazer um controle a cada 6 meses, 1 ano, né? No máximo, você precisa fazer os exames bioquímicos, né? Ver assim, como é que está o seu sangue. Entre vários exames que são feitos, de sódio, potássio, né? Também é feito a glicemia, é feito o colesterol, as suas frações, triglicérides, né? Para ver se está tudo certinho. Né? Alguns pacientes, quando começam a fazer uso crônico de diuréticos, precisam também entrar com fármacos anticolesterol, né? Inibidores de síntese de colesterol. Era isso? Isso mesmo. Obrigada, professor. Muito bem. Aí, andando, né? A gente saiu da alça, fomos para o tubo contorcido distal, e aí a gente chega, então, nos túbulos coletores, que é onde já vai coletar, né, de todos os néfros, a formação já da urina, né, para cair nos cálices. Nesses túbulos coletores, nós temos um complexo de bomba que é aonde age a aldosterona. Age aí, nesse complexo de bomba. O que esse complexo de bomba faz? Ele faz a reabsorção de sódio, então pega o sódio que está dentro, né, desses túbulos e joga para o sangue. Só que, ao mesmo tempo que ele faz isso, ele pega o potássio do sangue e joga para o túbulo. Então, veja bem, essas bombinhas que estão aí nos túbulos coletores fazem o quê? Pega o sódio, joga para o sangue e pega o potássio do sangue e joga o túbulo. Certo? Muito bem. Nós temos 2 tipos de fármacos. Um
é um fármaco que é bloqueador direto dessas bombas. Age diretamente nessas bombas. Angrinona. Age lá. Só que tem uma coisa, essas bombas, tá? Elas conseguem fazer a reabsorção de sódio de, no máximo, 3%. 3%. Isso, do ponto de vista diurético, é praticamente nada, né? Não tem, assim, uma importância, né? Muito pouco. Só que, ao bloquear essas bombas, né, você está bloqueando a reabsorção de sódio e o efeito diurético é fraco, é pouco. Mas o mais importante aí, o mais interessante aí, é você estar bloqueando também a secreção de potássio. É você estar evitando a perda de potássio. Por isso que essa classe chama poupadores de potássio. Ok, gente? Até aí? Tudo bem? Então, essa classe vai bloquear diretamente essas bombas, bloqueando a reabsorção de sódio, que é pouco, que é fraco, mas evitando a secreção de potássio, evitando a perda, né, de potássio. Então, o interessante aí é você evitar a perda de potássio, é poupar o potássio. Então, muitas vezes, esses fármacos, eles são associados a outros diuréticos para potencializar o efeito diurético, mas também para poupar o potássio. Ok? É para isso. Porque se usar ele sozinho como diurético, ele é muito fraco. Ok? Bom, eu falei que tinha duas formas de se bloquear essas bombas. Uma é bloqueando diretamente as bombas, né? Com o caso da aurinona. Mas existe também fármacos que são antagonista da aldosterona. Lembra que eu falei que é nesse complexo de bombas que age a aldosterona? Então, a aldosterona, ela é uma mineralocorticoide. Vocês lembram o que é um mineralocorticoide? Quem lembra o que é o mineralocorticoide? Um glicocorticoide. E não lembram? Existe os FINES, não é isso? E existe os anti-inflamatórios, hormonais, os corticoides. Os mineralocorticoides. O corticoide que tem efeito Desculpa, professor. É Joyce. Os mineralocorticoides seriam uma classe de hormônios? Tá me ouvindo? Pode-se dizer que sim. Né? E que não, né? Também. Os mineralocorticoide é a aldosterona. Tá? Que é um hormônio, é produzido por nós, pela nossa suprarrenal. Ela é um mineralocorticoide. Quando nós falamos em corticoides, né, o corticoide que tem ação anti-inflamatória são os glicocorticoides. A dexametasona, a betametasona, a fluticasona, né? Então, esses aí são glicocorticoides.
que tem ação anti-inflamatória. Os mineralocorticoides, que é o caso da aldosterona, ela tem uma ação hidroeletrolítica, ela tem uma ação de controle de eletrólitos, de íons. Então, no caso do sódio, do potássio, né? Então, é por isso que eu digo que a aldosterona age nessas bombas, fazendo o quê? A reabsorção de sódio e a secreção de potássio, né? Então, isso é um mineralocorticoide. E aí, nós temos a espironolactona, repetindo, espironolactona é uma antagonista da aldosterona. Ela bloqueia a ação da aldosterona. Bloqueando a ação da aldosterona, você acaba, então, tendo esse efeito aí, de bloquear a reabsorção de sódio e bloquear a secreção de potássio. Tá? Então, você acaba tendo um efeito diurético fraco, mas um efeito poupador de potássio. Importante. Ok? Então, esse efeito é muito importante. Ok? Então, nós temos os de alça, nós temos os tiazídicos e nós temos os poupadores de potássio. Ok? Sendo que os poupadores de potássio, eles são mais utilizados, né, em associação com outros fármacos, com outros diuréticos. Ok? Porque o efeito dele principal não seria o efeito diurético, um efeito poupador de potássio. Beleza? Alguma dúvida até aí, gente? Gente, só que a espirolactona, tá? Ela age em receptores mineralocorticoides, que são receptores hormonais, né? E ela pode ter um efeito antiandrogênico, tá? Então, quando se usa a espirolactona, você pode observar algum tipo de efeito antiandrogênico. Ok? Até aí, gente. Tudo bem? Beleza? Os tiazídicos, gente, a gente usa muito eles associados a uma classe de fármaco, que vai ser a última classe que a gente vai comentar. A gente usa muito ele associado aos BRA, que são bloqueadores do receptor de angiotensina. Exemplo aí, a losartana, a telmisartana, né, que a gente usa muito. Então, existe vários trabalhos que apontam que essa associação potencializa o efeito antihipertensivo. Ok? Tudo bem? Muito bem. Então, gente, com relação aos diuréticos, é isso daí. Alguém tem alguma dúvida até aqui sobre os diuréticos? É bem simples, né? Se tiver alguma dúvida, curiosidade, é só falar, gente.
dando para ver as minhas cachorradas? Deixa eu fechar a porta aqui, que tá uma bagunça. Tô com 4 cachorros aqui no escritório. Fica aí. Ai, tá terrível. Muito bem. Gente, uma outra classe antihipertensiva, tá? Eu vou falar primeiro o que nós menos utilizamos, para chegar, por último, nas classes que a gente mais usa, né? Uma classe que a gente já usou muito, mas hoje praticamente a gente não usa mais, são os bloqueadores de receptores alfa-adrenérgicos. Esses fármacos, os bloqueadores de receptor alfa, se você bloquear alfa, aonde estão os receptores alfa? Em que local que nós temos alfa? Vocês lembram? Aonde nós temos alfa? E o que o alfa faz? Ai, 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 hein? Não lembram? Muito bem. Alfa está nos vasos, né? Os receptores alfa estão localizados em vasos. E eles fazem vasoconstricção. Quando eu uso um bloqueador de alfa, eu tenho a tendência a ter uma vasodilatação. E aí a pressão, ela cede. Ok? Foi desenvolvido fármacos, né, bloqueadores alfa, com a ideia de ser fármaco antihipertensivo, né, bloqueadores alfa. O Prazosin foi um dos fármacos aí, né, muito famoso, saiu aí na classe médica, Prazosin, como um bloqueador alfa. Muito bem. Como não se tinha outra coisa, né, é melhor, se usou muito ele. Só que o Prazosin, por ser um bloqueador alfa, ele age diretamente sobre os vasos. A hora que você toma ele, a tendência é você ter uma hipotensão ortostática, né? E você sente aquela tontura e você pode até cair. Isso foi percebido principalmente na primeira dose. A partir da segunda e terceira dose, esse efeito vai diminuindo. Mas ele persiste à medida em que você usa ele de forma crônica e você, vamos supor, muda de posição rapidamente. Então, um fármaco que pode ser comprometedor, principalmente para pacientes mais idosos, né? Sente aquela tontura, cai, aí fratura, o negócio todo. Mas ele foi bastante utilizado. E essa hipotensão ortostática é um dos efeitos adversos que ele provocava. Ele provoca, né? Agora, por que ele dá esse efeito de hipotensão ortostática? É por ele ser um bloqueador de alfa direto, né? Ele age em todos os vasos, ele age em todos os alfas. E aí, ele age, então, também nos alfas das artérias que vão fazer a irrigação cerebral. Quando você muda
de posição, você está deitado, você se levanta rapidamente, a tendência do seu fluxo é cair. Tanto que se você, né, que não usa nada, está deitado e levanta rapidamente, você até pode, né, sentir aquela sensação de tontura, né, ver estrelinha e tal, mas isso passa rapidamente. Passa rapidamente, por quê? Porque os seus receptores alfa, que das carótidas, se estimulam, contrai e manda o sangue de volta para o seu cérebro. Né? Isso passa. Mas naquele paciente que está fazendo uso de um bloqueador alfa, quando ele muda de posição, ele não vai ter essa contração rápida. Né? Por quê? Porque o alfa está bloqueado. E aí sente a tontura e aonde ele cai, sofre queda. Tá? Então, a recomendação para esses pacientes é que, se estiver deitado, né, esse paciente primeiro senta na cama e depois levanta devagar, com cuidado, para a pressão ir se alterando devagar. Senão, ele tem uma queda. Ok? Muito bem. Esses bloqueadores alfa, eles acabaram sendo bastante utilizados, tal, né? Mas logo em seguida foram surgindo outros fármacos, outras classes, né, mais assim, eficazes para o tratamento da hipertensão. Esses bloqueadores alfa, na grande maioria das vezes, ele provocava dois tipos de efeito adverso. Ele dá essa hipotensão, né? Ortostática que eu falei. E aí, ele gera, como efeito reflexo, ele gera uma taquicardia. Ele dá uma taquicardia. E, na tentativa de recuperar a pressão perdida, esses fármacos desencadeiam com o uso crônico retenção de sódio, retenção de água. Começa a reter líquido. Então, veja, ele pode te dar taquicardia e retenção hídrica de líquidos. Aí, você precisa, muitas vezes, né, estar associando a esses fármacos um bloqueador beta, ou um diurético, ou, muitas vezes, associar os dois, o diurético e o beta bloqueador. Veja como é meio complexo, né, o controle da hipertensão. Muitas vezes, você não consegue controlar a hipertensão usando uma única droga, tá? Porque o nosso organismo, ele vai reagindo contra o efeito antihipertensivo. Né? Porque... Só um minutinho, gente. Oi. É porque o nosso organismo, ele foi feito para ter pressão. Só um minuto. Só um minutinho, gente. Um caso aqui. Gente, então, o nosso organismo, tá? Ele foi feito para ter pressão. A gente precisa ter, né? Para se defender, para correr, aquele negócio de luta, fuga, né?
Então, quando a gente perde a pressão, existem vários mecanismos de controle fisiológico para tentar recuperar essa pressão. Tá? Isso aí é fato, né? Então, nós temos alguns mecanismos. Ao contrário, você vê, a gente não tem para queda, para a pressão alta, mecanismos para diminuir. Eu não tenho. Eu tenho vários para aumentar. É por isso que é difícil você controlar, reduzir. Entendeu? Agora, quando você tem queda de pressão, rapidamente, facilmente, você recupera essa pressão, né? A gente nem usa nada, a gente só usa o quê? Deita, né? Levanta os membros, hidrata e a pressão volta. Certo? Então, esses bloqueadores alfa, eles provocam isso. Eles bloqueiam o alfa, dá uma queda de pressão rápida, né? O que leva a vários mecanismos compensatórios para tentar recuperar, e você precisa entrar com outros fármacos para ir bloqueando esses mecanismos. Só que com o uso desses fármacos, tá, foi percebendo que os pacientes, homens que utilizavam esses fármacos, e homens acima de 60 anos, que tinham hipertrofia de próstata, eles começaram a relatar que melhoravam dos sintomas da hipertrofia prostática com esse bloqueador alfa. Aí foram, então, estudando, né? E foram, então, pesquisando e perceberam o quê? Perceberam que a próstata, o esfíncter urinário, tem receptores alfa. E o receptor alfa da próstata, ele estimula a hipertrofia de próstata. E o alfa do esfíncter leva à contração. Então, o próprio alfa leva ao crescimento da próstata e a contração de esfíncter, dificultando muito o ato de urinar. Quando se usa o bloqueador alfa, você bloqueia a hipertrofia, né? E muitas vezes até reduz e relaxa o esfíncter, passando a urinar melhor. Tá? Então, hoje, tá? Os bloqueadores alfa, na clínica cardiológica, são muito pouco utilizados. Tá? Ele entra hoje como quarto, quinto fármaco aí. Mas, na urologia, são bastante utilizados. Tá? Um que é bastante utilizado na urologia é a tanzolosina. Tá? A gente usa bastante ele na urologia. Certo, gente? Então, o foco que eu queria dar para vocês... Gente... Bud! Um minutinho só, gente. Bud, aqui. Barão. Desculpa, gente. Desculpa. Todos os bloqueadores alfa na hipertensão... Alguém que eu não consegui ler. Então, todos os bloqueadores alfa da hipertensão precisará fazer associação com outros fatos. Então, normalmente sim, tá? Normalmente sim. Todo o bloqueador alfa utilizado em hipertensão precisa ser associado. Muitas vezes, só um diurético, ou só um beta-bloqueador, ou associar os dois, tá? Então, por isso que foi caindo, né, em desuso e aparecendo outros fármacos melhores. Hoje a gente controla a hipertensão, tá, com monoterapia. Não é tão fácil, mas a gente
a gente controla. Tá? Mais alguma pergunta? Então, a losartana entra naquela classe que eu falei que é usado, associado aos tiazídicos. É o BRA, é o bloqueador de receptor de angiotensina. Um minutinho só, gente, por favor. Oi, gente, desculpa. Esse negócio a pandemia está me deixando doido aqui. Então, Vitória, eu cheguei a esclarecer. A losartana, então, é um BRA, a gente chama de BRA, tá? É um bloqueador de receptor da angiotensina 2. Tá? A gente vai falar dela. Ela é a última classe que a gente vai falar. Letícia, chegou pro amém. Ok, gente? Então, gente, eu queria falar hoje, tá? Apesar que a gente está bem adiantado com as nossas aulas, mas eu queria falar com vocês hoje, era diuréticos. Normalmente, quando a gente posta slide, a gente perde muito mais tempo, né? Então, andou muito rápido. Eu falei o principal, tá? E deu até para falar do o bloqueador alfa, tá? Que seria uma outra aula, mas eu já dei hoje já o que interessaria. Tudo bem? Eu prometo que vou pôr essa aula, tá? O slide e a aula gravada, tá, gente? Não sei o que aconteceu hoje, eu não consegui abrir esse slide. Tudo bem, gente?